beleza, pessoal? Que maravilha, né? Está aproximando aí o final de mês de junho. O pessoal aí já participou das fogueiras, já pulou a fogueira de São João, não é isso? Já fez as bandeirinhas, já brincou? Nada disso, né, pessoal? Estamos na pandemia, tem que ficar em casa, tá tudo diferente, não tem quadrilha. O pessoal gostava de ver as quadrilhas, agora é só na TV ou na internet. Mas é isso mesmo, vai passar, a gente vai conseguir, tá? Uma época dessa lá na escola, a gente já estava se planejando, né, para fazer a gente fez a festinha de carnaval, né? A gente ia fazer a festinha agora de São João. Que maravilha, não é? Mas não deu certo, né? Então aconteceu o que aconteceu. Enquanto isso, vamos cuidar das nossas coisas, né? O nosso estudozinho, devagarzinho, a gente vai fazendo e tudo, tá? Pessoal, é o seguinte, nessa semana a gente propôs assim uma revisão. Por quê? Porque nós temos os agentes internos e os agentes externos que modelam o relevo, que modificam o relevo, tá? Então, nós estudamos os internos. Agora nós vamos para os externos. Então, antes de ir para os externos, a gente vai fazer uma revisão daquilo que a gente estudou nesse período, tá bom? Então, a gente vai ter uma atividade de revisão. Não é difícil, eu vou aqui ajudar vocês. Esse vídeo é justamente para isso, para ajudar vocês, para quando vocês forem responder a atividade, vocês responder tudo certinho. Eu quero dar 10 em todo mundo, tá bom? Todo mundo vai tirar 10 aí, na avaliação, vai saber fazer tudo, tá bom? Então eu vou aqui dar o direcionamento, depois você vai ler o livro e vai conseguir responder as questões que a gente está passando lá na atividade, beleza? Então é o seguinte, olha, a primeira questão vai dizer o seguinte, ó. Tempo histórico e tempo geológico. Qual é a diferença entre os dois? Qual é, pessoal? Você sabe a diferença? Vamos lá. Tempo histórico é o tempo da história. É um tempo curto. Aí você vai responder lá, você pode botar. É um tempo curto. É o tempo da história. 1000 anos, 2000 anos. Nascimento de Cristo, libertação dos escravos, o dia que você nasceu. Tempo histórico. Tempo geológico é o tempo da natureza. É um tempo longo. É um tempo que leva milhões e bilhões de anos. Ou seja, quando se fala de uma rocha para ela se deteriorar, para ela virar areia, virar barro, virar argila, virar terra, então aquela rocha ela leva milhões ou bilhões de anos para se transformar. O relevo, que hoje é uma montanha, né? O que hoje é uma montanha, com milhões de anos vai ser uma serra. Com milhões de anos não vai ser mais montanha, vai ser uma serra. O que foi isso, professor? Se desmanchou? Foi. Se desmanchou. A montanha se desmancha aos poucos, se deteriora, vai baixando, vai ficando menor. Vai se desgastando. É isso que acontece com as montanhas. E vira serra. E vira morro. Tem um morro ali. Há milhões de anos poderia ser uma montanha. Por quê? Porque foi se desgastando com o passar do tempo, tá? Então, tempo geológico é um tempo longo, tempo da natureza, tempo que leva milhões e bilhões de anos. É isso aí. Vamos fazer aqui, né? A Terra, ela foi formada há bilhões de anos, tá? Então, nós tivemos aí o Big Bang, nós já estudamos sobre isso. Depois a Terra teve ela foi esfriando, tá? O seu período de esfriamento. Então ela foi esfriando. A Terra vai esfriando e vai nascendo, né? Vai se formando na Terra a litosfera. Depois a atmosfera. Depois nós vamos ter a hidrosfera e a biosfera. Aí o que é isso? Vamos lá. Litosfera, parte da Terra formada por rochas e solo, né? Então tudo aquilo que é formado de areia, de poeira, de rocha e de solo é a litosfera. Então pode responder, lá no livro que vocês têm assim, né? Então litosfera, parte da Terra formada por rochas e solos, tá? Atmosfera, parte da Terra formada pelos gases. Essa é a atmosfera, beleza? Nós vamos ter a hidrosfera. A hidrosfera é a parte da Terra formada por água, tá?
Então toda a água existente no planeta faz parte da hidrosfera. Então hidrosfera, parte da Terra que é formada pela água do planeta. Aqui está a evaporação, aqui está na nuvem, aqui está no rio, aqui está no mar, no oceano. Toda a água junta, né? Então tudo é hidrosfera. E a biosfera é a parte da Terra que é formada da vida. Plantas, animais, seres humanos, bactérias, então todos os seres vivos, fungos, né? Então a pessoa morre, e aí vocês estudam muito isso na ciência, a pessoa morre, vai criar bactéria naquela pessoa, vai criar os fungos, né, vai deteriorar aquela pessoa. Então os fungos é uma parte de ser vivo, e ele está ali fazendo o seu papel, né, de decompositor na natureza. Então a natureza ela é perfeita. Então lá, natureza formada, nós vamos ter lá a litosfera, a atmosfera, a hidrosfera e a biosfera, beleza? Camadas da Terra, né? Então a gente está dando atividade, a gente está dando as páginas para facilitar tudo para vocês, né? A Terra vai ser formada por 3 camadas, né? Nós vamos ter a parte de cima, né? Que é a crosta litosférica, a crosta terrestre, né? Então nós vamos ter a parte de cima, que é como tendo um ovo, né? Como se fosse a casca do ovo, bem fininha, né? Nós vamos ter a crosta terrestre, tá? Depois nós vamos ter a partezinha do meio, que é o manto formado de magma. O que é magma? Magma é rocha derretida. A rocha que está lá embaixo da terra, ela tem uma temperatura gigantesca. E essa temperatura faz com que a rocha derreta. Então é o magma, tá? Então a parte formada de magma, nós vamos ter o manto, né? Chamada de manto. E nós vamos ter o núcleo, NIF, formado de níquel e ferro. Nós passamos aí os vídeos falando sobre isso, tá, pessoal? Crosta, manto e núcleo. O núcleo é o mais quente, fica lá no interior da Terra, né? Então, núcleo acredita-se que seja sólido. O manto, ele é pastoso, né? Rocha derretida. E nós vamos ter a crosta terrestre, que é onde a gente está pisando, né? A parte superior da Terra, tá certo? Nós vamos ter, tá? Uma perguntinha, tá lá na página 97, que é a diferença entre deriva continental e as placas tectônicas, tá? Vamos lá. Deriva continental. A deriva continental, ela é um homem, né, chamado Alfred Wegener. Ele fez uma pesquisa e ele veio aqui nas Américas, foi na África, viu? E ele percebeu, né, na pesquisa dele, que os continentes eles eram emendados. Olha só, eles eram um só continente, né? Então nós tínhamos um só continente. E esses continentes se separaram. Então toda a Terra, né, ele vai dizer, né, que os atuais continentes, eles vão partir de um só continente. Esse continente era chamado Pangeia, tá? Tá aí na página 97. Lá na página 98, pessoal, nós vamos ter 5 fotos. Era bom que vocês vissem essas fotos, né? Tem lá o continente chamado Pangeia, tá? E nós vamos ter esses continentes se separando, tá? Então, se seu pai e sua mãe estiver aí, dá uma olhadinha nessas fotos. Página 98. Tem 5 fotinhas lá, uma embaixo da outra, que vai mostrando a separação do Pangeia, tá? A separação do Pangeia nos atuais continentes, nos continentes que nós temos hoje, até chegar nesse período, tá? Aí nós vamos ter, pessoal, a outra parte da pergunta, são 2, né? O que é teoria da deriva continental e o que é teoria das placas tectônicas. Aí nós vamos para a teoria das placas tectônicas, né? Ou seja, que a nossa litosfera, né, que a nossa Terra, ela é formada por grandes placas, e essas placas elas estão se movimentando de acordo com o magma, ou seja, o magma está movimentando essas placas. Nós temos que saber isso para a gente poder entender as outras partes da nossa matéria, tá bom? Então, teoria das placas tectônicas, é a teoria que vai dizer que nós estamos em cima de grandes placas
E essas placas elas estão se movimentando de acordo com o magma, ou seja, o magma está em movimento e o magma está movimentando essas placas. É como se fosse um isopor que está num rio, tá? Se você jogar um isopor no rio, o rio estiver correndo, né? Tem a correnteza, o isopor vai o quê? Ele vai flutuar e ele vai de acordo com o rio. Sendo que, no nosso caso, é bem mais lento, tá? Tem um rio, o rio está correndo, mas as placas se movimentam lentamente. Beleza? Deu para entender? Então, teoria da deriva continental, era um só continente. Placas tectônicas, aí vai falar das placas. Então, uma não mistura com a outra, tá? É difícil, às vezes, da gente, né? Tem muita gente que tem dificuldade de separar. Vamos para a próxima. Principais formas de relevo, lá na página 106. Olha, gente, principais formas de relevo são montanhas, planaltos, planícies e depressões, tá? Montanhas geralmente são gigantescas, não permite aí que o ser humano viva, né? Um ser humano vai viver na montanha, muitas vezes tem gelo, tem os picos, são muito altos, é difícil de escalar. Então, não é legal de se viver em montanha. Planalto já vai permitir, né? São serras, morros e chapadas, são planaltos, e aí já permite a convivência do ser humano. O ser humano vai viver ali e vai plantar, vai colher, vai fazer as suas atividades de acordo com a altitude, tá? Desses planaltos. Planície é o melhor local do ser humano viver, planície. Nós de Fortaleza moramos na planície, né? Uma planície litorânea. Fortaleza tem algumas partes altas, tem outras partes diferentes, mas é uma planície, tá? Considerada uma planície. E nós vamos ter as depressões, que são os lugares que são... tem vários lugares altos, aquele lugar mais baixo é uma depressão, né? Então, depressões são lugares mais baixos do que as áreas ao seu redor. Beleza? Planalto, planície, depressão. Vamos agora, lá na página 112, pessoal, nós vamos ter os agentes modeladores do relevo. Agentes internos e agentes externos. Nós estudamos o interno, depois nós vamos estudar os externos. Vamos lá. Que são agentes modeladores do relevo. São forças naturais que vai modificar o relevo da Terra, tá? Forças naturais que irão modificar o relevo da Terra. Aí nós temos as forças naturais embaixo da Terra, são agentes internos, né? Esses agentes ocorrem no interior da Terra e influenciam na superfície. Nós vamos ter o que? Tectonismo, vulcanismo, né? Tectonismo que é terremotos, né? Nós vamos ter vulcanismo e o movimento o tectonismo, que é o movimento das placas tectônicas, vulcanismo e os terremotos, tá? Tectonismo, movimento das placas tectônicas, vulcanismo e os terremotos. A gente tinha pouco tempo, às vezes a gente acaba se apressando aqui um pouquinho, né? Mas aí você vai parando o vídeo, né? Então é bom a gente não apressar muito, porque às vezes prejudica, né? Então vamos lá. Tectonismo, movimento das placas tectônicas, vai movimentar, vai causar terremoto, vai abrir vulcão e tal. Então é uma das formas, né, de modificação do relevo. Nós vamos ter o vulcanismo, né, que é o aparecimento do surgimento de vulcões, e a gente já até estudou, mas está revisando, tá? E nós vamos ter os terremotos, né, que são os tremores de terras, né, que muitas vezes vai causar fraturas lá no interior da Terra, e isso aí vai futuramente, né, lembrando que é tempo geológico, vai modificando o relevo ao longo de milhões de anos, tá? Sempre tempo geológico quando se fala do tempo da natureza, quando se fala aqui da natureza, tá? Ao longo de milhões de anos. Agentes externos são os agentes que estão modificando o relevo fora da Terra, né? Não é no interior da Terra, é fora, em cima, tá? Nós vamos ter a chuva bate, vai carregando a areia de um lado para o outro, né? As correntezas dos rios, né? Os rios, os mares, né? Então as ondas, às vezes vai batendo numa rocha, vai batendo na rocha, e a rocha aos poucos ela vai
sendo destruídas por essas ondas, né? Então nós vamos ter a ação dos ventos, tá? A ação do calor, né? O calor e o frio também, as avalanches, né? Num local que tem neve, né? Que essa neve quando ocorre uma avalanche também lá, e a neve desce toda e traz todo o material que está lá em cima e vem para baixo. Então quando ela traz esse material, ela está fazendo a modificação do relevo aos pouquinhos, sempre tempo da natureza, sempre as coisas acontecendo bem devagar. Ok? Dobramentos, né? Na página 114, né? Nós vamos ter o que? As placas, né, tectônicas, elas vão se movimentar. Nós vamos ter a plasticidade, né, das rochas, e essas rochas elas chegam a se dobrar, né? Então são curvamentos das rochas, né, que vai gerar esses dobramentos. No livro de vocês nós vamos ter exemplos. Falhas, nós já explicamos, né, as falhas lá na página 120, né, que são fraturas na estrutura da Terra, e ela vai fazer com que determinada, né, dependendo do tipo de falha, a placa tectônica, né, o movimento da placa tectônica, ela vai modificando o relevo, vai formar montanhas, vai formar depressões, né? Aí nós vimos falha normal, falha oblíqua, falha inversa, falha transcorrente, tá? Terremotos, página 122, né, que são abalos sísmicos, tremores de terra. Então esses tremores de terra eles vão influenciar também, né, nessa modificação do relevo, e também, por último, o vulcanismo, né, que é a formação do vulcão. Quando se forma um vulcão, nós vamos ter uma grande área, né, que vai se formar, que vai aumentar. É como se fosse ali um local de planície. O magma está se mexendo lá no fundo da terra, no interior da terra, e está empurrando, né, a terra para cima. E aí vai se formar ali aquela montanha. Depois aquela montanha, né, se o magma chegar até em cima, vai abrir aquela montanha, vai formar a cratera, e aí esse vulcão vai entrar em erupção, tá certo? E a gente já falou sobre isso na aula passada. Muito bem, pessoal, a gente está terminando aqui, né? Agradecendo a todos vocês. Vamos ver aí os dobramentos daqui para frente. A gente se fala no grupo. Precisou de alguma coisa, precisou de tirar dúvida, fala comigo no privado lá no grupo, que a gente responde as perguntas, tá certo? Um abração para todos vocês.